Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 6 de agosto. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Urzabun comenta que, apesar de tudo, sempre teve pena de Samu Hamati. Shag traz Labas Marduk e diz que o garoto precisa de cuidado. Rebeca conversa com ele e, ao saber que seus pais morreram, o abraça. Urzabun observa emocionado. Joana diz que é difícil acreditar na morte de Nebuzaradan. Abednego responde que a notícia vai se espalhar pelo reino tão rápido quanto as águas do Eufrates. Joana comenta que Nebuzaradan, assim como Samu Hamati, foi uma armadilha preparada por seus inimigos. Zack chega, e Joana pergunta se ele está bem. Zack responde que, apesar da tempestade que assola o palácio, está tudo sob controle. Joana pergunta sobre Malca, e Zack diz que ela ficou um pouco nervosa, mas está bem. Abednego pergunta se Zack encontrou os novos soberanos. Zack confirma que sim, e que eles estão felizes com o retorno de Belsazar à cidade. Abednego menciona Belsazar, e Zack explica que o encontrou na Casa da Lua, junto com Madai. Abednego comenta que parecia que ele já previa esse retorno. Joana diz que espera que a rainha cumpra sua promessa. Zack pergunta qual promessa. Joana revela que Nitocris prometeu libertar Lázaro se voltasse ao poder. Zack não parece satisfeito com essa notícia. Beroso informa que tudo foi providenciado para os corpos de Nebuzaradan e Samu Hamati. Nitocris diz que dar-lhes honras seria imprudente. Nabonido teme uma maldição, mas Nitocris responde que se forem assombrados, ainda assim pena que ela não viu enforcada. Beroso apenas observa. O general anuncia o retorno do herdeiro. Belsazar entra com Madai. Nitocris o recebe com alegria e o apresenta como futuro rei. Nabonido se alivia ao vê-lo bem. Belsazar diz que Madai o protegeu durante o tempo fora e pergunta do pai. Nabonido responde que está se recuperando. Belsazar se senta no trono e diz que aquele é o maior reino da terra. Nitocris sorri, dizendo que ele está perfeito ali. Naomi pergunta se acharam Labas Marduk. Aspenais diz que ele foi levado para um lugar seguro fora do palácio e está bem. Davi quer saber por que ele precisou sair, e Ainoam pergunta se os novos reis querem machucá-lo. Arão cobra explicações, mas Lia diz que há coisas que só se entendem com o tempo. Aspenais comenta que Daniel foi falar com os soberanos e espera que tudo fique bem. Nabonido diz a Belsazar que ainda não é hora dele reinar, pois quem governa é ele. Beroso sugere que o príncipe jure lealdade primeiro. Belsazar se desculpa e faz o juramento. Nitocris diz orgulhosa que ele nasceu para o trono. Quando Daniel chega, Belsazar se irrita. Nitocris lembra que foi Daniel quem o ajudou, enviando aviso sobre o perigo que corria. Belsazar minimiza, dizendo que até o cavalo era mais esperto que o inseto. Nabonido pede silêncio e Daniel explica que quer falar sobre Labas Marduk. Beroso informa que ele não era filho legítimo. Belsazar manda que seja executado logo. Daniel e Nabonido apenas o encaram. Ilana prepara um bolo para Labas Marduk. Rebeca comenta sobre tudo que ele viveu com Nebuzaradan e Samu Hamati. Shag diz que era inevitável. Urzabun não entende por que o menino está ali. Shag pede para conversarem em particular, e Rebeca leva eles para o quarto. Zack pede que Joana tenha cautela, pois Nitocris é instável e talvez não liberte Lázaro como prometido. Abednego lembra que eles ajudaram a proteger Belsazar. Joana diz que seu noivo foi preso por defender Evil e Amitis. Então não há motivo para a rainha não cumprir sua palavra. Joana reforça que vê isso como uma bênção. Zack diz que vai tratar do assunto com os soberanos, se ainda estiver no cargo. Joana pede que ele deixe o passado para trás. Abednego a tranquiliza dizendo que agora unidos na fé, nada os impedirá. No palácio, Nabonido discorda da execução de uma criança e repreende Belsazar por agir com crueldade. Daniel revela que Labas Marduk é filho biológico de Urzabun e Rebeca, e que houve uma troca de bebês no nascimento. Rebeca perdeu os sentidos após o parto, e Darice trocou os filhos. Nitocris se lembra disso. O general considera o ato grave, mas Daniel defende que o menino deve ser devolvido aos pais certos. Nabonido decide entregá-lo aos verdadeiros pais e encerrar o assunto. Daniel agradece, mas faz mais um pedido. Belsazar e Beroso zombam, dizendo que os hebreus sempre pedem mais. Enquanto isso, Nanu acusa Rabissares de traição e diz que o abandono conjugal já lhe dá direito à separação. Ele tenta se justificar, mas ela o chama de nojento por se envolver com a mulher do irmão. Rabissares grita, mas ela o manda sair e o expulsa do quarto. Malca tenta confortá-la. Nanu, arrasada, diz que ele destruiu seus sonhos. Nitocris confirma que prometeu libertar o lobo de Judá.
Belsazzar ironiza perguntando se ela vai soltar todos os prisioneiros. Ela diz que Lázaro foi essencial, foi preso por proteger Evil. Nabonido ordena sua libertação e restituição de bens e aposentos como cordeiro de Meroé. Daniel se alegra, e Nabonido também quer recompensar Lior por ter ido até Chaiman salvar o príncipe. Belsazzar diz que o cavalo merecia a recompensa. Nabonido concorda e manda cuidar do animal. Daniel agradece e deseja um bom reinado. Nabonido pede que ele permaneça como conselheiro. Nitocris diz que não é necessário, e Beroso se oferece. Belsazzar acha fraqueza depender de conselheiros. Nabonido impõe, Daniel ficará. Ele aceita com prazer. Beroso cochicha com Belsazzar, dizendo que Daniel é traiçoeiro. Em seguida, Nabonido pergunta qual o próximo assunto. Rebeca lembra das dores do parto no palácio e de ter desmaiado. Quando acordou, disseram que seu filho havia morrido. Shag revela que o bebê morto era o de Samur-Ramat. Labas Marduk, seu verdadeiro filho, foi trocado por Darice. Rebeca fica em choque. Urzabun, emocionado, abraça Rebeca e os dois choram. Shag também se emociona. Absalom conta a Ravina que denunciou Larsa, o feitor que abusou de Dana. Ele será julgado. Absalom quer que ele confesse que Dana era noiva de Levi. Ravina promete apoiá-lo. Fassur provoca e Absalom confronta, mas se segura por respeito à sinagoga. Ravina pergunta como Dana reagiu à notícia. Shag diz que não podem contar toda a verdade ao menino, ainda abalado com a morte dos pais. Rebeca concorda, seria um choque. Urzabun comenta que o garoto gosta de música e é talentoso na flauta. Débora traz um instrumento e Urzabun toca para ele. Rebeca acaricia o filho, e Shag diz que a música de Urzabun cura tristezas. Nabonido, exausto, recebe Rabissares e Zaque. Zaque entrega o cargo, mas Nabonido decide mantê-lo, reconhecendo sua competência. Nitocris critica, lembrando que ele é meio-irmão de um traidor, mas Zaque explica que não teve ligação com ele. Nitocris critica Daniel, e Nabonido a corrige, dizendo que Nabucodonosor confiava nos homens pela competência, não pela origem. Belsazzar apoia Zaque, que agradece e pede clemência por Rabissares. Nitocris o acusa de traição e de ter ajudado na queda de Evil. Nabonido decide não matá-lo, mas bani-lo do exército e do palácio, em respeito a Zaque e a esposa Nanu. Zaque agradece pela misericórdia. Em seguida, Zaque pergunta sobre Lázaro. Nabonido confirma que ele será libertado com todos os privilégios. Para novo chefe da guarda, Belsazzar sugere Madai. O general esperava ser o escolhido, mas Nabonido, a contragosto e por insistência de Nitocris, nomeia Madai. Belsazzar comemora, abraça o amigo e Nitocris propõe um banquete. Nabonido, exausto, reclama, e ainda pensam em festa. Deixe o seu comentário de qual cidade você está assistindo esse vídeo, e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Obrigado!